Conheça agora o Notrozime da Ecober. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o produto Notrozime Memory. Bom, todos nós queremos melhorar a nossa memória. Nós queremos ser mais inteligentes, nós queremos ter raciocínio mais rápido e, ao mesmo tempo, nós queremos não perder a memória, né? Uma das principais causas da memória e que assusta tantas pessoas é, por exemplo, o Alzheimer. Eu quero apresentar um produto a vocês, junto com o Dr. Murilo, que pode ajudar muito, mas muito mesmo, tanto aquele jovem que está em fase de vestibular, aquele empresário que usa muito a memória porque tem que pensar, tem que criar estratégias o tempo todo, como também pessoas já com um pouco mais de idade e que querem evitar um problema que infelizmente está se tornando cada vez mais comum, que é o Alzheimer. Dr. Murilo, Notrozime é um produto onde nós podemos destacar dois ativos que são fundamentais para a memória: a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina. A fosfatidilcolina agindo na parte externa do neurônio, a fosfatidilserina agindo na parte interna do neurônio. Bom, mas antes de falar do produto, vamos falar um pouquinho da importância, né, da preservação do nosso cérebro, da nossa memória. Porque diz, inclusive, que a gente usa menos de 10% do nosso cérebro, certo? É, correto. A gente não tem ainda a capacidade de explorar tudo aquilo que a nossa massa encefálica poderia nos oferecer. Poucas pessoas têm, né, que a gente chama esse QI elevado para poder ter esse aumento da usabilidade do nosso cérebro, certo? E é muito importante, é o nosso órgão mais vital, sem dúvida alguma. Né? Comanda tudo, né? Comanda tudo, é o nosso motor, certo? Por isso é tão importante o sono, né, para preservar e recuperar as energias do nosso cérebro, quanto também quando esse motor está ligado, funcionando, certo? E nesse quesito aqui que nós estamos falando, é para ajudar nas funções do dia a dia do nosso cérebro, certo? Na comunicação das células cerebrais que são os neurônios. No caso, esses dois ativos, né, a serina e a colina, eles têm a capacidade de acelerar o processo sináptico, que é a comunicação entre os neurônios? Sem dúvida. Nesse caso do processo sináptico, mais a serina, né? Mas a colina, que é um precursor da acetilcolina, age muito na parte basilar dos nossos neurônios, que vai ajudar na comunicação entre eles, certo? Então, eu tenho uma substância que é mais externa e que ajuda na ligação entre um neurônio e outro, e tenho outra substância que é mais interna, que está na membrana, que é a serina, que vai, além de ajudar, né, nas neurotransmissões, também protege o meu neurônio. Eu lembro que o meu avô tomava um produto, eu vou até fazer propaganda, nem sei se ele existe mais, talvez até exista ainda, chamado fosfosol, né? Notrozime, com certeza, é uma formulação muito mais atualizada, né, do que o fosfosol. Mas eu lembro que meu avô dava, inclusive, para nós, crianças, né? Ou seja, havia uma preocupação com a memória, né, principalmente das pessoas mais antigas, logo cedo. Essa questão da memória não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, né? Parece que nós perdemos um pouco a preocupação com isso e talvez por isso um índice tão grande de Alzheimer, né, nos últimos tempos. Concorda? Sim, é muito importante essa questão porque nós sabemos que assim como o músculo que você vai na academia e malha ele todos os dias e potencializa a ação muscular, o cérebro também é assim. Então, quanto mais cedo nós cuidarmos do nosso cérebro e nós fizermos exercícios para potencializar o nosso cérebro, melhor. Que seria o contrário do Alzheimer,
certo? Que é a perca dessa comunicação entre os nossos neurônios. Certo. Então, quer dizer, aquele jovem, né, que está na fase, por exemplo, de vestibular, encarando provas, como também empresários, né, que tem que usar muito a criatividade, estratégias. Podemos dizer que no Notrozime é perfeito por conta dele dar essa agilizada entre os neurônios, né, na comunicação entre os neurônios. É muito importante, Inácio, porque essa capacidade de comunicação entre os neurônios, quando você está num momento de estresse, que é na hora de uma prova, no momento em que você precisa e exige de raciocínio rápido e lógico, o nosso cérebro ele acaba focando a energia dele em outra parte, porque você está num período de estresse. Então, quando você comunica ou agiliza a comunicação entre um neurônio e outro, por mais que você esteja submetido ao estresse, não te dá o famoso branco, certo? E você consegue acessar a informação que está guardada na sua parte de memória. Branco esse que é extremamente comum, principalmente em situações onde nós somos submetidos à pressão, como por exemplo, você citou muito bem a questão de uma prova, um vestibular. Mas vamos lá. Existe um outro momento que o nosso cérebro também costuma dar uns brancos. É quando a pessoa já passou dos 40 anos e de repente ele começa a perceber que ele começou a perder chave de carro, chave da casa, não lembra onde deixa os objetos. Ele começa a ter uma percepção de que ele está ficando esquecido, né? Esse é o momento fundamental para ele dar uma ajustada, uma turbinada no cérebro com o Notrozime, certo? Sem dúvida. Tem aquele momento característico de quando você sai de um cômodo da sua casa e vai para outro para fazer algo. E quando você chega lá, você não lembra o que você foi fazer. Não sabe nem por que está lá, né? Não. O que eu queria mesmo fazer aqui? Você perde. E isso é muito característico. Então é sinal... Isso seria, doutor Murilo, já um indício de que não vamos talvez afirmar, mas um indício de que há uma possibilidade da pessoa a partir daí evoluir para algo mais grave, como Alzheimer, por exemplo? Tanto pode ser um esquecimento normal, quanto pode ser o primeiro anúncio de que algo vai começar a evoluir. E é aí que eu não quero deixar essa dúvida pagar para ver a dúvida, certo? Então eu quero me prevenir, eu quero atuar. E é aí que a colina e a serina são fundamentais. Ou seja, o Notrozime Memory é fundamental tanto para o jovem quanto para aquela pessoa que está numa idade um pouco já mais avançada e que quer prevenir o Alzheimer, não quer ficar com esses lapsos, esses esquecimentos e principalmente não quer evoluir para uma doença mais grave. Sim, os jovens, por tudo isso que nós já falamos, certo? Por um momento de pressão, um estresse grande e também não só aquele que tem ou quer prevenir Alzheimer, mas a própria demência. A idade causa isso, a todos os idosos. Se você tem o Alzheimer ou não tem, você vai ter uma perca de memória, uma diminuição de sinapses. Então eu indico para todos os idosos e jovens. Então é isso aí, para você que quer melhorar o seu processo sináptico, para você que quer turbinar o seu cérebro, para você que quer ter mais agilidade mental e também prevenir doenças mais graves, a Ecobé criou para você o Notrozime Memory. Ele é um produto perfeito para essa finalidade. Como disse já o Dr. Murilo, fosfatidilcolina agindo na parte externa do neurônio, fosfatidilserina na parte mais interna do neurônio, auxiliando, melhorando a performance do cérebro através de uma maior agilidade do processo sináptico. Então, para você que quer qualidade de vida, viver com o cérebro sempre ativo, Notrozime Memory da Ecobé, para que você possa viver em equilíbrio. E muito mais vídeos em nosso canal no YouTube. Assista, curta, compartilhe e principalmente aproveite o conteúdo. Mais um lançamento com a qualidade Ecobé. Viva em equilíbrio.